Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Mano, agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente. Já vou fazer aqui o merchanzinho básico, porque hoje a gente tem um assunto que particularmente, cara, chega a ser hilário, sabe assim? Cara, é impressionante, mas hoje os assuntos que a gente tem pra falar eles são muito distintos, mas ao mesmo tempo eles acabam confluindo entre si. Olha que doideira. Você vai entender como esse vídeo ele está muito ligado do começo ao fim. Muito. Tudo que nós vamos falar aqui nesse vídeo de agora, uma coisa vai puxando a outra e vai concluindo para a análise que eu já queria fazer nesse vídeo de hoje. Nós teremos também a colaboração aí de um trecho de dois jornalistas esportivos, inclusive bons, excelentes jornalistas esportivos. Eles fogem um pouco dessa mídia tradicional, sabe? Assim, eles são da mídia tradicional, mas eles têm um pé também numa pegada mais alternativa de comentários, menos formalizada, sabe? Um pouco mais tete a tete com o torcedor, e eu acho que isso traz elementos muito interessantes, não só pelo conhecimento agregado que os dois jornalistas têm, mas também por uma análise integral que eles fazem do futebol, que vai coincidir todos os assuntos que nós vamos conversar aqui hoje. E esse vídeo, então, mano, tá muito legal. Galera, antes de mais nada, ó, não deixe de apoiar os nossos amigos da A2C Promotora. A A2C Promotora, uma empresa de serviços financeiros voltados para você, para o seu atendimento. E, cara, sem aquela burocracia chata de banco, tá ligado? Os caras são eficientes, são rápidos, extrema segurança, são representantes diretos dos bancos e tem vários e vários tipos de serviços que você pode utilizar. Tô colocando aqui, ó, alguns dos serviços mais utilizados dele. Tem antecipação de fundo de garantia, tem empréstimo consignado para você que recebe algum auxílio ou benefício do governo federal. Pode entrar e falar com o Fábio ou alguém da equipe dele. Eu tenho certeza que eles vão te dar o melhor atendimento. Tenho recebido vários e vários feedbacks aí, ó, do atendimento deles, muito ágil, com bastante eficiência, do jeito que você precisa, mano. São apoiadores e incentivadores aí do nosso canal e você vai estar ajudando demais, mano, aqui o canal do Opina Porco quando você utilizar o serviço deles também. Chama lá, tira todas as suas dúvidas e eu tenho certeza que você vai gostar bastante e vai voltar para passar um feedback pra gente positivo da A2C Promotora, beleza? Tamo junto, pessoal. E, cara, é engraçado pensar que eu já estava programando em falar a respeito do Corinthians nesse vídeo. Tá ligado? Antes mesmo de assistir a matéria dos meninos lá e antes mesmo do André Sanches dar o ar da graça, porque ele resolveu dar o ar da graça aí. E obviamente que ele não é o tipo de pessoa que dá o ar da graça para justificar o que tá acontecendo no Corinthians, muito pelo contrário. Ele prefere fazer a cortina de fumaça e provocar outras equipes, em vez de explicar para o torcedor corintiano o que as gestões anteriores, que inclusive politicamente eram aliados dele, estavam fazendo no Corinthians para virar toda essa patifaria que está acontecendo no Corinthians. Eu não sei se vocês estão ligados, a gente até comentou aqui num vídeo, o Corinthians contratou um cara para ser o CEO, que é o Fred Luz. Esse cara, ele é um cara responsável aí por já ter trabalhado em outros clubes de futebol, como por exemplo o Flamengo. Esse cara, ele trabalhou um pouco ali nos bastidores do Flamengo, quando o Flamengo passou por aquela questão de reformulação financeira. É um sócio de uma empresa de consultoria que faz toda essa organização financeira, todo esse trâmite. Só que ele foi convidado pelo Corinthians para ser o CEO do Corinthians. Qual que foi o problema? Ele veio, foi apresentado na coletiva e tudo mais, falou que a situação do Corinthians é mais fácil do que até mesmo a situação do Flamengo, só que tem um problema no meio disso tudo. Ele veio para o cargo de CEO do Corinthians, só que ele não foi oficializado CEO do Corinthians. Ele está trabalhando no Corinthians, ele foi apresentado como CEO do Corinthians sem um contrato, sem um vínculo assinado. E, inclusive, ele continua vinculado à empresa que ele é sócio. A empresa dele vai prestar serviço para o Corinthians. E ele é o novo CEO do Corinthians. Vocês entenderam a bagunça que está acontecendo ali dentro? E, no momento, ele é um CEO do Corinthians, só que um CEO sem contrato.
Não tem nenhum documento legal assinado por ele, nem pelo departamento ali, diretoria, gestão do Corinthians, que confirma ele como CEO. Só que ele foi apresentado em uma coletiva como CEO do Corinthians. E detalhe, a empresa dele, que é uma empresa de consultoria, o qual ele é sócio, é concorrente da outra empresa que tem dentro do Corinthians trabalhando hoje na consultoria financeira do clube, que é a Ernst Young. Então olha o conflito de interesse, mano, dentro de tudo isso. Olha a bagunça. Eu pergunto pra vocês como que um presidente de um clube de futebol, ele permite o cara sentar na cadeira e conceder uma coletiva aos jornalistas falando tudo que ele falou sem nem ter um contrato assinado. Porque vocês concordam que para ele ter falado tudo o que ele falou, ele viu todos os documentos financeiros do Corinthians? E vocês concordam que para ele ter visto todos os documentos financeiros do Corinthians, você deveria ter uma cláusula de sigilo, de proteção de dados? Ele não tem nem contrato assinado. Então, olha o nível de amadorismo da gestão corintiana. Chega a dar dó, velho. Do torcedor, né? Que não tem nada a ver com isso. Porque esses gestores aí tem mais que se ferrar mesmo. Esses caras aí tem mais que se ferrar mesmo. Agora, o torcedor acaba pagando o pato, né? Porque é o torcedor que tá lá, muitas vezes gastando seu dinheiro, muitas vezes sofrendo, é criança chorando. E isso é lamentável. Pô, isso é triste, cara, de verdade mesmo. Porque eu sou um torcedor rival, que eu acho legal, muitas vezes, ver crianças chorando por causa da bagunça que tá o clube. Porque não é culpa delas, tá ligado? Não é culpa delas. Então, chega realmente até mexer um pouco com a gente, né? Quando você vê crianças ali e tudo mais, não tendo o direito de comemorarem um título, o direito de comemorarem vitórias. É triste por um lado, tá ligado? Se a gente for pensar longe da rivalidade, é triste isso, mano. Porque eu fui criança e eu já passei por isso. Mas beleza, a gente é torcedor rival, a gente vai zoar. Quando for a hora de zoar, claro, lá no Instagram a gente faz as brincadeiras e tudo mais. Só que por um lado a gente fala sério aqui também. E aí, mano, como se não bastasse essa notícia, veio a notícia de que o Corinthians vai atrás de contratar o Balotelli. Mano, os caras tá de brincadeira. E essa notícia, mano, tá na TNT, tá na UOL, tá em tudo quanto é lugar. Eu achei que era zoeira porque eu tinha visto numa página de Instagram. Eu falei assim, nossa, mano, olha os caras zoando com o Corinthians, né? Mas aí eu fui ver que realmente existe ali as notícias de uma sondagem e de uma possível proposta do Corinthians para o Balotelli. Aí eu pergunto pra vocês uma coisa. Tu vai atrás de um cara ali que tá no futebol da Turquia, é isso, né? Ah, Neto, mas os números dele da Turquia são bons. Ah, são bons, é claro. Ele tá num clube de meio de tabela para baixo da Turquia. Se ele não tiver os números bons em relação aos outros jogadores, realmente, pelo amor de Deus, desiste do futebol. Só que já é um cara que já tem os seus 30 e poucos anos, né? Acho que 33 anos, 34. Além disso, é um cara de um temperamento muito difícil. Primeiro, ele já tá num futebol que não já tem um nível competitivo muito alto. E além disso, o clube que ele tá abaixo dos 10 primeiros colocados da tabela. Já começa por aí. Eu não sei nem se falar o nome do clube dele, mano. Adamar, uma coisa assim é o clube. É um nome esquisito pra carvalho, mas enfim, isso não vem ao caso. Segundo lugar, ele é uma bomba relógio de personalidade. Você pegar um cara desse e jogar nos bastidores de um clube que tá pegando fogo, que nem os seus diretores, nem os seus presidentes, nem os seus auxiliares técnicos e jogadores estão conseguindo se conversar, meu querido, é você jogar um torpedo em cima ali do Parque São Jorge. Terceiro, o salário que ele vai pedir não vai ser um salário baratinho, vai ser um salário astronômico, que vai quebrar mais ainda a folha salarial do Corinthians, que já não é aquelas coisas. E aí eu pergunto pra vocês, o que o Corinthians tá inventando moda de querer contratar Balotelli? Isso mostra mais uma vez
que eles estão presos em uma gestão da década de 90. E aí, mano, esse vídeo aqui que eu falei pra vocês, ele é tão legal, agora a gente começa a combinar os elementos. Porque agora eu vou mostrar pra vocês o que o André Sanches veio falar mais especificamente em relação ao Flamengo, que eu não sei o que ele tá cutucando o Flamengo aqui. Na verdade, ele deveria estar preocupado com a dívida da Caixa Econômica Federal em relação à Neoquímica Arena. Você tem uma parte nisso daqui, tá bom? Olha só o que ele falou, vamos lá. O funcionário do Flamengo, na imprensa, não comenta nada. O terreno vale 380 milhões e a prefeitura desapropria por 135 milhões. KKKKKKKK, colocou vários Ks. Arena do Flamengo, KKK. Ninguém do poder público vai ajudar. KKKKKKKK. Então, assim, ele claramente, né, ironizou essa questão da desapropriação e o valor do leilão. Lembrando que esse é o valor mínimo do leilão, não significa que o leilão vai ser fechado por esse valor. O André Sanches, ele é um cara que ele aparece para cutucar a torcida alheia, só que ele muitas vezes não aparece para explicar a situação do próprio clube. Mesmo que ele esteja afastado da política interna do Corinthians, ele pode muito bem prestar esclarecimentos ao seu torcedor a respeito do que aconteceu nas gestões anteriores, porque essa dívida do Corinthians não vem de agora. Sempre pra mim, no meu ponto de vista, sempre quando o André Sanches estiver do lado A, eu vou estar do lado B. Sempre que o André Sanches estiver do lado positivo, eu vou estar do lado negativo. Sempre que o André Sanches estiver de um lado da rua, eu vou estar do outro lado da rua. Eu sempre vou estar em um posicionamento, opinião, crítica ou achismo ou crendice popular totalmente contrária a desse cidadão. Agora é a parte mais legal, é a parte que o vídeo ele acaba confluindo com o assunto que eu já ia trazer antes. Eu vou colocar um corte para vocês aí, lá do Fred e do Marcelo, da TNT Sports. E nesse corte, pessoal, eles falam muito sobre a situação financeira que vive, mais especificamente, o Flamengo e o Palmeiras hoje. Só que aí eles puxam um adendo com o Corinthians. E vocês vão ver que a análise deles, e aí eu considero análises porque eles são do meio esportivo, eles trabalham com isso, eles estudam isso, eles vivem isso, ela é muito parecida com aquela que a gente faz aqui. E eu fico até feliz em ver isso, porque eu realmente vejo que o debate que nós promovemos aqui é um debate sensato, é um debate traçado ali em boas opiniões e em boas referências jornalísticas, bibliográficas, dos assuntos que nós discutimos e daquele conhecimento agregado de vida um pouco e de experiência que a gente tem. Então eu vou puxar esse corte aí e olha só como isso acaba confluindo com tudo que esse vídeo está trazendo. Bora lá! Esse termo não é novo, da espanholização do futebol brasileiro. Há muito tempo acho que a gente já escuta falar sobre isso, mas eu acho que agora de fato está acontecendo, porque estes dois clubes, além de ganhar muito, eles sabem usar. Acho que eles sabem administrar, acho que são clubes bem administrados. O Palmeiras é bem menos efusivo do que o Flamengo nesse sentido, com um técnico que está lá há muito tempo, criando uma base, uma estrutura de futebol também há muito tempo. Mas de fato o Flamengo é capaz de produzir muito dinheiro, coisa que eu sempre ouvi falar que era, e que nunca de fato fez até agora. E eles administram muito bem. Então, quando a gente vê que esses clubes sempre estão no G4, que eles ganharam 6 dos últimos 8 campeonatos brasileiros, fora as Libertadores que eles ganharam, Copa do Brasil também, dá essa sensação de que eles vão estar sempre brigando, que o fenômeno que a gente vê na Espanha e na Inglaterra, do dinheiro sendo concentrado, de saber fazer uso desse dinheiro e de onde que os times podem chegar, os clubes podem chegar, isso chegou ao futebol brasileiro. E não chegou ao Corinthians porque o Corinthians usa mal o dinheiro, porque o Corinthians é o segundo que mais arrecada. Mas só a gente vê a crise institucional que a gente vê, o potencial que tem do Corinthians se juntar a esses dois uma vez que seja bem administrado. Não é só ter dinheiro, né? É saber utilizar o dinheiro, é saber trabalhar o clube. Eu lembro muito bem de ter coberto, em primeira mão mesmo, eu estava lá em loco, a gestão do Bandeira de Melo no Flamengo. É uma gestão que recebia muita pancada da torcida, porque foi uma gestão que, diferentemente de algumas anteriores, não teve contratações tão badaladas em números tão frequentes, porque arrumou o caixa do clube, né?
E aí agora o Flamengo consegue ser esse canhão em pleno funcionamento muito por conta da gestão dele. E o Corinthians precisa de alguém assim. Bem, depois dessa análise, meus queridos, o que eu posso dizer para vocês? É basicamente isso. Enquanto o Flamengo cuida da sua gestão, cuida da sua casa, o Palmeiras cuida da sua gestão, cuida da sua casa, o Corinthians segue preso a uma gestão populista dos anos 90, onde o seu atual presidente está completamente perdido, que começa a distribuir cargos sem mesmo ter uma assinatura de contrato, e além disso, um dos seus ex-dirigentes vem a público cutucar rivais, sendo que ele poderia vir até a sua torcida e explicar o porquê esse rombo no Corinthians aconteceu e o porquê essa equipe hoje está nessa situação que não precisava estar. Uma das equipes com o maior público do Brasil não precisava viver o momento que vive e nem passar as vergonhas que tem passado nos últimos meses. E aí, além de tudo isso, essa cereja do bolo fica sendo a situação Balotelli, que, cara, pra não dizer trágico, vamos dizer cômico, porque é só pra dar risada de uma situação como essa. E aí, o que você acha a respeito disso? Coloca aí, mano, tua opinião. Não disse? O vídeo de hoje é legal, né? É bacana. Tamo junto. Valeu.